Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Hoje é dia do programa favorito da família brasileira na internet. Hoje é dia de PPT Review. Vocês viram no programa passado que foi o primeiro da série que eu peguei algumas apresentações da internet mesmo. Depois eu pedi para vocês, se vocês quisessem participar do programa, para me mandar uma apresentação que eu ia revisar aqui. Pois muita gente me mandou apresentação e eu escolhi duas para entrar no programa de hoje. Isso não quer dizer que se você mandou uma apresentação para mim, que eu não veja no futuro. Então não fica triste e tristonho, não chora, por favor. Porque ainda tem a chance de que você entre no programa. Então por isso, manda pra gente no contato @ffcriativa a tua apresentação que você criou. Pode ser uma apresentação que você criou para a escola, para o trabalho, ou simplesmente por pura diversão de mexer no PowerPoint. E como vocês já sabem, eu vou ver tudo aquilo que tem de bom e de ruim nas apresentações e a gente vai dar uma nota para elas, para ver se vocês aí passam de ano. Então, vamos lá dar uma olhada nas apresentações que chegaram essa semana. A primeira aqui é um seminário que a pessoa criou uma apresentação sobre a crise com o desaparecimento das abelhas. Muito bem. Primeira coisa que eu tô vendo aqui, se eu não me engano, não, essa foto parece que ela tá levemente puxada, não sei. Me parece que a foto, se eu mudo um pouco a proporção dela, ela tá um pouco melhor. Eu sei aqui que estraga um pouquinho com o efeito do que tá aparecendo, mas me parece que a foto foi esticada. Então, eu já falei isso para vocês em outros vídeos. Nunca estica a foto desse jeito. Vai estragar com a proporção dela. Você só muda a proporção da foto pelas arestas. Se você mexe nas laterais, fica esticado, dá pra ver, parece que virou uma pizza aquele negócio ali. Parece que um carro passou por cima. Mas de maneira geral, usou aqui o filtro, esse filtro preto, beleza, não ficou ruim. Só a foto que parece estar um pouco esticada. Posso estar enganado, às vezes a foto já veio assim, mas pra mim dá essa impressão. Achei legal esse slide, gostei dessas fotos aqui meio com cartoon. Mas depois, quando eu começo a ir para frente na apresentação, essa aqui também tá legal, gostei da maneira com que parecem fotos de Polaroid jogadas numa mesa, acho que ficou bem bacana. Eu venho para um outro slide que está completamente diferente desses últimos dois. Então, para mim, fica um pouco desconexo o estilo da apresentação. Você começa com esse estilo aqui e depois dessas próximas duas vem uma apresentação mais despojada, mais cartunesca, e daí a gente volta para esse estilo de apresentação. Então, para mim, de duas uma. Ou você continua com esse mesmo estilo e elimina essas duas, ou tenta fazer de alguma maneira com que esses slides aqui fiquem mais parecidos com os outros que você criou, ou você vai mudar todos esses outros. Eu gostei bastante desse estilo. Eu até iria por esse estilo aqui. Esse slide aqui do Einstein. Eu colocaria a foto em estilo Polaroid nele mesmo. E depois eu colocaria a mesma cor de fundo que você colocou nesse slide aqui. Você poderia fazer nesse mesmo estilo. Aqui dá para ver também que a foto do Einstein está esticada. Talvez a pessoa tenha esticado para caber ali na tela e dá para ver que está estranho. Se eu mexo um pouco aqui na proporção, ele volta ao normal. Então, de novo, não mexam nesse tipo de fotografia desse jeito. Mas olha lá, você pode trabalhar com a foto assim. E daí, nesse caso, como a gente está falando de uma apresentação mais cartunesca, eu não usaria esse tipo de fonte. Essa fonte ficaria um pouco mais estranha, dá para usar uma fonte um pouco mais arredondada, acho que ficaria melhor. Mas daí, nesse caso, esse slide conversa mais com esse tipo de apresentação. Agora, se você não quiser utilizar essa apresentação mais cartunesca, aí eu voltaria atrás e seguiria tudo nesse padrão aqui. Mas dessa maneira fica um pouquinho sem padrão. Uma coisa que eu percebi aqui nessa apresentação, nesses slides também, é que tá vendo como a gente tá com aí 3 tipos de destaque. Você tem, na verdade, 3 tipos de fonte. Você tem a fonte branca, fina, aí você tem o destaque em amarelo e negrito, e eu tenho um outro destaque aí, não em negrito, mas em amarelo. Eu acho que daí fica muito destaque. Para mim, o legal seria você realmente utilizar só um tipo de destaque. Então, ou você usa só amarelo com a fonte fina, ou usa tudo em negrito. Porque senão fica um pouco confuso. Eu tenho 3 tipos de texto ali. E quando a pessoa bate o olho, a ideia de eu saber onde eu leio primeiro fica mais confuso. Quando eu tenho só o branco fino e, por exemplo, o negrito e o amarelo, eu sei o que é destaque. Aí, nesse caso, eu tenho que tomar decisão.
que vem em primeiro, o que vem em segundo, o que vem em terceiro. Então a ideia é facilitar quem está vendo a tua apresentação. Eu não acho que isso facilita muito. Uma coisa aqui também em relação à animação. Tá vendo como o texto vem por cima da caixinha? Legal, entendi que a caixinha é de abelha, mas o texto aqui, por exemplo, o que eu faria? Eu faria a caixinha talvez esmaecer com o texto vindo do lado, mas esmaecer depois que o texto entra. Sempre que a gente faz algum tipo de animação, eu não gosto quando as animações passam por cima dos objetos. Para mim fica um pouco estranho. Aqui já é um slide em que ele está sem filtro. Vi que essa foto está com filtro, então beleza, já que é uma coisa que é para facilitar a leitura da pessoa. E essa foto aqui está sem filtro. Eu usaria o mesmo padrão para tudo. Eu tentaria então buscar para uma foto em que ou usasse tudo com filtro, tudo sem filtro, só por padrão mesmo. Essa aqui você está vendo já com a animação fica melhor, mas de novo o mesmo problema aqui com o texto. Então a gente tem aqui agora 4 tipos de texto diferentes, tá vendo? Fino branco, fino amarelo, aí grosso e depois grosso e menor. Para mim fica confuso. O que eu tenho que ler primeiro, o que eu tenho que ler segundo? Então eu tentaria deixar num padrão o texto também. A foto tá bonita, essa foto também, mas tá vendo como nessa parte de cima da foto tem muita informação? O texto não posiciona muito bem nesse tipo de foto aqui em cima. Ficaria muito melhor se você tentasse utilizar as partes da foto que tem menos informação, que nesse caso seria a parte aqui de baixo. Quando eu coloco o texto em cima, eu estou brigando com o resto da foto aqui e também o peso dela fica muito na parte de cima. Ela fica vazia embaixo. Então, para você conseguir balancear a tua imagem, fica muito melhor se eu jogo o texto para baixo, nesse caso aqui. De maneira geral, a apresentação vai seguindo esses pequenos defeitos e depois ela volta para esse estilo aqui cartunesco. Então tá vendo como existe sim a possibilidade de aquelas fotos que estão em tela inteira, ela voltar e utilizar nesse formato aqui de foto Polaroid com esse fundo nessa cor meio pastel. Eu até gostei mais desse formato aqui. Algumas fotos estão esticadas, como essa foto aqui da Amora, mas aqueles slides talvez eu tentaria seguir por sempre esse mesmo padrão. Então vale a pena voltar na apresentação e pensar, o que eu quero utilizar? Esse estilo aqui mais cartunesco ou eu quero ficar com aquele estilo um pouco mais sério? Então essa é a grande lição que vocês podem tirar dessa apresentação que foi mandada para a gente. Muito obrigado para você que enviou essa apresentação e ajuda no nosso programa e espero que essas dicas possam ter te ajudado. Sempre pensem na unidade da apresentação de vocês, seja visual ou seja de animação. Vocês não podem criar a impressão ali que vocês têm 2 apresentações diferentes. Para quem está assistindo, aquilo pode ficar um pouco confuso. Afinal, o conceito é sempre claro na tua cabeça, mas para quem está vendo aquilo ali pela primeira vez, não é. Para essa apresentação, eu vou dar uma nota 5,5. E essa nota é muito mais pela falta de padrão nos slides e também pela falta de padrão nas animações. Mas eu acho que você está no caminho certo. Agora vamos lá para a nossa segunda apresentação do dia. Uma apresentação que fala de corrupção, o capeta do dinheiro. Vocês estão vendo aqui que é uma apresentação muito baseada em ícones. Achei legal, achei bem bacana a maneira com que você construiu essa apresentação. Eu só acho que vendo aqui de maneira geral, ela tá muito sem graça. Eu acho que os slides com esse cinza claro no fundo, eu sei que você quis criar um contraste com o resto dos ícones e eu acho que isso ficou legal porque não ficou exagerado, mas que em algum momento dessa apresentação você poderia ter usado dessas cores aqui que você está vendo que você usou para sua paleta, algum slide com o fundo nessa cor, só para quebrar um pouco e não ficar muito monótono. Eu acho que dessa maneira você pode criar aquele elemento de surpresa. A pessoa está vendo ali, não fica tudo cinzinha. De repente pula um slide mais escuro, um slide mais amarelo. Mas só para a gente ter uma ideia, ficaria mais ou menos assim. Se a gente pega, por exemplo, esse slide, a gente coloca uma cor de fundo, vamos pegar esse vermelho aqui. Então, a gente jogaria esse vermelho no slide, vamos jogar por fundo, vamos ver aqui para trás, só para a gente ter uma ideia. E claro que nesse caso a gente mudaria a cor. Poderia até, talvez, vamos fazer um teste, pegar esse amarelo. Eu acho que você poderia criar um pouco de contraste nesse caso do que ter toda a apresentação numa cor só. Nesse caso, talvez o amarelo para os ícones possa ficar um pouco forte, mas a gente pode deixar
o amarelo aqui só nessa parte do texto e do dinheiro. Então você teria, por exemplo, começaria com um slide cinza e de repente vem um slide mais vermelho. Já que você está falando de algo que é mais sério, como corrupção, o vermelho é uma coisa que traz essa ideia de urgência, traz aquela coisa também de ideia de proibido. Você poderia usar algum outro para quebrar. E depois você até poderia entrar com um outro amarelo ou um outro até com essa cor mais escura, com a fonte amarela. Eu acho que isso seria uma dinâmica legal. Para os slides que têm o mesmo assunto, você manteria a mesma cor. E quando você trocasse de assunto, você também trocava a cor do slide. Eu acho que de maneira visual, de design, esse é o maior probleminha que você teve aqui. De resto, gostei muito como você trabalhou os ícones, eu acho que ficou muito bacana. Eu acho que poderia mudar um pouquinho só talvez o texto. A gente poderia trabalhar uma outra fonte aqui, talvez em vez da Franklin Gothic, uma outra fonte que desse um pouco mais de destaque, porque para mim, ela, como você usa essa fonte para texto corrido e para o título, a gente não cria contraste. Então a gente poderia usar uma outra fonte aqui, poderia até usar Century Gothic. E nesse caso você pode até criar um pouco de contraste aqui, usando tipos de e corrupção sem negrito, então os tipos de ficar com negrito, corrupção sem negrito, consequências, a gente estaria também com Century Gothic, que é uma fonte um pouco mais forte, mais pesada, diferente que a fonte do escrito. Eu acho que isso cria um contraste mais legal do que ficar tudo igual. Vamos dar uma olhada então como ficaram as animações nessa apresentação. Aí, ó, isso ficou bem bacana. Você tá vendo como o corrupção vem de uma maneira e o até quando vem de outra. Isso cria um contraste legal. Nesse segundo slide, o que eu evitaria aqui é fazer um texto muito grande e entrar dessa maneira. Eu acho legal que esses textos grandes, eles venham de uma vez só. Então você poderia, por exemplo, utilizar só um esmaecer ou até um surgir pela lateral, que eu acho que fica melhor do que ele aparecer assim aos poucos, como vem flutuando desse jeito. E para deixar um pouco mais dinâmico, o que eu faria nesse caso da animação aqui? Eu faria o texto vir um pouco depois. O que eu faria era essas duas pessoas se encontrarem, então viria uma pessoa da esquerda e outra da direita, como elas estivessem caminhando uma em direção à outra, depois viria o texto. E cuidado para se você for passar muito tempo dentro desse slide, se esses dinheiros não atrapalhar e ficar chamando muita atenção das pessoas. Isso é uma coisa para avaliar que depende da tua apresentação. Nesse slide aqui, vocês estão vendo que demora um pouquinho para tudo vir. O que eu faria? Se você quisesse falar de uma de cada vez, seria legal você temporizar para também vir uma de cada vez na animação. Então você clicaria, veria ativa, daí veria passiva, daí veria preditiva e assim por diante. Se você quiser que apareça tudo de uma vez só, eu deixaria o slide talvez um pouco mais rápido, porque vem tipos de corrupção e daí eu faria vir ativa junto já com o símbolo, a passiva junto com o outro e não tudo tão compassado, senão teu slide pode ficar muito demorado. Então é legal você temporizar para vir sempre essa animação com o nome junto com o símbolo, elas vêm juntas, depois vem a segunda, a terceira e a quarta. O slide fica um pouco mais rápido e fica um pouco mais dinâmico também. E essa é a dica que eu usaria para esse slide também. Vem o símbolo junto com o texto. Mas de maneira geral, essa apresentação ficou muito legal. Gostei desse estilo mais clean, mais simples. Eu acho que com algumas correções, talvez ela possa ficar melhor ainda. Para essa apresentação, eu vou dar uma nota 7,5. Ela não é uma apresentação assim que você vai falar uau, mas ela é super organizada. Ela é clean e ela é muito melhor que a maioria das apresentações que tem por aí. Então pode ter certeza que você está bem no caminho certo. Fazendo esses ajustes, eu tenho certeza que tua apresentação vai ficar cada vez mais incrível. E vocês aí que estão assistindo, vocês podem se basear nessas apresentações que o pessoal manda pra gente para criar de vocês. Vocês podem agora evitar esses mesmos erros. E com certeza, utilizando essas dicas aqui, vocês vão surpreender muita gente. Afinal, eu sempre falo, você não pode ser um commodity no mercado, você não pode ser mais um por aí. Você tem que se destacar e com certeza essa é uma maneira excepcional de você saber vender tua ideia. Se você quer participar do nosso programa do PPT Review, de novo, é só mandar a sua apresentação para o contato@ffcreativa.com. Para as dúvidas que vocês têm aqui no canal, que vocês colocam nos vídeos do YouTube, a gente sempre responde no nosso Stories no Instagram, @Fantástica Fábrica Criativa. E se você quer ajudar o canal, não esquece de dar seu like, assinar ele e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Continua seguindo a gente porque toda semana a gente tem coisa nova para te ensinar. E como sempre, obrigado por assistir.